Olá, boa noite. Sejam bem-vindos em mais um webinar criacionista, desta vez com o tema A Grande Catástrofe, que será proferido pelo Dr. Naor Neves de Souza Júnior. Esse webinar de hoje é uma promoção do Geoscience Research Institute para a divisão sul-americana, que nós chamamos de GRI-DSA. O GRI-DSA é uma subsede do Instituto de Pesquisa em Geociências, que nós temos na Universidade de Loma Linda, lá nos Estados Unidos, e, portanto, nós temos um escritório, uma filial aqui na divisão sul-americana, que é o GRI-DSA. Esse webinar também é parte de um curso que estamos lançando hoje, um curso fantástico que você não pode perder. Esse curso foi preparado pela doutora Maura Brandão, que está conosco. A doutora Maura é coordenadora do Oranges Museum of Nature, o nosso museu criacionista de Galápagos. E a Maura vai contar para nós rapidamente como que é esse curso. Boa noite, Maura. Boa noite, professor Marcos. Boa noite a todos que estão aqui, com a gente começando agora a assistir esse webinar. Quem vai assistir depois também. É muito bom estar aqui com vocês. E nós preparamos com todo carinho um curso muito bacana. Hoje eu estava olhando o fórum do curso anterior que nós preparamos. Eu estou vendo que aqui no Adventist Academy está acontecendo uma aula agora ao vivo. Como a nossa vai... É possível entrar? Tens o teu microfone. Então, nós preparamos um curso Introdução ao Criacionismo, que já está disponível para todos vocês, também com acesso gratuitamente. Hoje eu estava vendo a participação do pessoal nos fóruns, tem sido muito legal. E esse curso ele tem o objetivo da gente pegar alguns assuntos e trabalhá-los mais especificamente, mais profundamente, num estilo de programa de talk show. Então, nós criamos um programa chamado de Creation Talk, e aí a gente chamou especialistas de determinadas áreas, como, por exemplo, uma química para falar sobre a origem da vida. O professor Marcos também participou com a gente falando sobre a coluna geológica. Tem uma doutora em ecologia falando sobre ecologia, a professora Márcia de Paula falando sobre especiação. Tem na área de humanas, de filosofia também, tem teologia também, enfim. Tem uns assuntos muito legais e eu convido a todos para que vocês inscrevam-se no curso, para que vocês se inscrevam no curso, participem das atividades propostas, tem artigos também disponíveis, além dos vídeos, né, de cada módulo, vai ter fórum de discussão também, e para que a gente possa cada vez mais se aprofundar nesses assuntos, tirar as dúvidas e aprender bastante conteúdo novo nessa área do criacionismo. Ok, Maura, muito obrigado. Veja bem, é um curso fantástico, ele tem um mix de vários conteúdos, você vai aprender sobre registro fóssil, coluna geológica, a literalidade do Gênesis, o episódio do dilúvio, enfim, é um curso muito bem preparado e aproveite e se inscreva. O professor Renzo está conosco. Professor Renzo, como é que pode se inscrever no curso? Bom, professor Marcos, tudo bem? Tudo Prazer bem. estar aqui com vocês. Boa noite. Eu vou rapidamente compartilhar aqui minha tela. Desculpem que nesse momento eu acho que não escutei, eu ouvi a Maura, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela bem rapidinho. Tela 3, assim.
Ótimo. Estamos aqui. Perfeito. Então, vocês provavelmente já receberam um link com os acessos para o curso. Simplesmente você tem que entrar aqui no seu curso, colocar adventsacademy.me e você vai achar uma série de cursos que estão dentro da nossa plataforma, ou provavelmente você vai direto ao curso, que é esse aqui, ó, Desvendando Nossas Origens, em português. Se você já tem uma conta, é simplesmente clicar aqui em inscrever-se. Se você não tem, você pode se criar uma conta e se cadastrar, tá bom? Nesse momento, são 404 pessoas que estarão levando esse curso. E como o Dr. Marcos já falou, esse webinar faz parte de todos os materiais que serão compartilhados nesse curso. Então, nós queremos que vocês aproveitem. Ao final desse curso, vocês poderão receber um certificado oferecido pelo Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana e o Geoscience Research Institute da Divisão Sul-Americana também. Dr. Marcos, Mauro. Muito obrigado, Renzo. Muito obrigado as dicas para você se inscrever no curso. Veja que não dá para perder, gente. É um curso fantástico. Você vai receber um lindo certificado para demonstrar que você adquiriu novos conhecimentos em criacionismo. Portanto, não perca a oportunidade. Terminando o webinar aqui, ou então amanhã cedo, você já vai, faça a sua inscrição para esse curso que tem como título Desvendando as Nossas Origens. Bem, o nosso palestrante de hoje é uma pessoa muito ilustre, muito conhecida de todos nós. Vocês já conhecem muito o Dr. Naor Neves de Souza Júnior, e eu queria agradecer muito ao Naor por aceitar o convite e estar aqui conosco. Boa noite, Naor. É uma satisfação ter você conosco, nosso público aqui. Doutor Naor, você poderia o microfone, por favor? Naor, seu microfone. Sim, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite feito pelo Dr. Marcos para participar desse projeto GRI-DSA. Eu creio que será muito proveitoso para todos. Eu me sinto privilegiado em poder participar desse momento, desse modo. Dr. Naor é um especialista em criacionismo, não só em criacionismo. Dr. Naor, ele é geólogo, né? Fez mestrado e doutorado pela USP, tem uma experiência larga na sua profissão, foi professor também em duas universidades públicas muito importantes, que é a própria USP, né, e a Unesp, em São Paulo. Tem uma larga experiência em geologia, tem uma larga experiência no criacionismo, né? E, enfim, hoje temos um privilégio de ter o Dr. Naor falando para nós hoje sobre a grande catástrofe. O Naor, por sinal, é colega meu de profissão, e nós somos geólogos, né, Naor? Ele é autor do livro Uma Breve História da Terra. Esse livro já foi publicado, se não me engano, em 3 edições. Mas o Naor está nos brindando com um novo lançamento do livro dele, que é uma revisão, uma atualização e uma ampliação do livro Uma Breve História da Terra. E agora com um novo título, não é isso, Naor? O título do livro é A Grande Extinção em Massa, Evidências e Implicações da Maior Tragédia Ambiental da História da Terra. Aí, mostra para nós, Naor, o livro. Olha, gente, eu já comprei o livro, já folheei o livro, já li quase todo, e vale a pena você adquirir esse livro, tem um material fantástico. O Dr. Naor reuniu toda a experiência dele nesse livro, ficou um material muito bom, um material muito completo. Se você quiser aprender realmente o que foi essa grande extinção em massa, é só adquirir o livro do professor Naor. Naor, rapidamente, fala para nós qual que é a proposta do livro, o que você pensou ao escrevê-lo? Infelizmente, existe uma visão um tanto estreita por parte de alguns criacionistas do que vem a ser realmente o criacionismo. E uma abordagem extremamente pejorativa por parte da mídia, de modo geral, com relação ao criacionismo. Então, o criacionismo é uma coisa maravilhosa, realmente é um privilégio realmente que Deus nos concedeu procurar harmonizar o conhecimento de Deus, o conhecimento da natureza e o conhecimento bíblico. Né? Então, você tem essas três pilares que compõem realmente os fundamentos do criacionismo. Então, o criacionismo realmente é algo fundamental, inclusive, para aqueles que
se dizem cristãos, mais ainda para aqueles que se denominam adventistas do sétimo dia. Muito bom, Naor. Nós fazemos aí a promoção e reforço de novo que vale a pena você comprar o livro. Mostra para nós de novo, Naor. Mostra o livro para nós mais uma vez aí. Na Casa Publicadora você encontra, basta fazer uma pesquisa, vale a pena adquirir o livro, você vai encontrar coisas aí que você nunca viu falar na sua vida, tá? É um livro fantástico. Muito obrigado, Naor, por mais essa produção. Amigos, enquanto o doutor Naor estiver falando, você pode fazer a sua pergunta aqui no chat, tá? Faça a sua pergunta se você tem alguma dúvida, se você tem uma curiosidade que você queria saber sobre criacionismo, sobre a parte da geologia, da paleontologia, da biologia. O doutor Naor é um expert no assunto. Faça a sua pergunta aqui no chat, nós vamos estar anotando a sua pergunta e no final, quando terminar a apresentação do doutor Naor, você pode usar a mãozinha eletrônica aqui do Zoom. Pode levantar a sua mão e se você tiver alguma dúvida, aproveita o doutor Naor que está conosco, nós não sabemos quando nós vamos tê-lo conosco, é um privilégio ele estar aqui. Aproveite a mãozinha do Zoom, levante a sua mão e faça também a sua pergunta, tá? Portanto, você tem duas oportunidades, ou fazer a pergunta lá no chat, ou então fazer a pergunta no final da apresentação do doutor Naor, com a mãozinha aqui do Zoom, tá bom? Vou passar a palavra para o Naor. Naor, conta para nós realmente o que foi essa grande catástrofe. Com você a palavra, Naor. Muito bem, boa noite a todos. Esse tema realmente, para mim, tem motivado não só a me envolver com conhecimento científico, como já disse, mas também com conhecimento bíblico, com a teologia bíblica. A grande catástrofe. E eu coloquei aqui um subtítulo. Não está entrando aqui, vamos ver se está um pouco carregado, talvez. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado pelo Ok. Os fenômenos geológicos globais, evidências e implicações. Nós vamos verificar que, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, no campo da geologia, nós vamos identificar alguns fenômenos que ocorreram no passado, de amplitude global, e que, infelizmente, muito embora seja um assunto diretamente ligado com a geologia, a maneira como esse tema vai ser abordado aqui não ocorre no meio acadêmico, infelizmente. Então, como introdução, eu faço essa pergunta. Que história os fósseis têm a nos revelar? Quando olho um fóssil, eu creio que vocês vão ter oportunidade nesses cursos que estão sendo oferecidos, ter realmente um contato visual com números ilustrações dos fósseis. Mas eu creio que cada um já viu fóssil em algum momento de sua vida. Os meios de comunicação transmitem constantemente, os museus aí no Brasil e fora do Brasil, os fósseis. Realmente, quando se fala em uma grande catástrofe, o elemento principal realmente são os fósseis. Então, aqui está uma ilustração bastante simples de um corte geológico,
onde você vê aí alguns fósseis representados. As camadas realmente são quase plano paralelas, horizontais, subhorizontais, repleta de fósseis. Não é? Então, deixa eu só afastar um pouquinho isso aqui. Ok. Em quanto tempo eles foram sobrepostos e há quanto tempo atrás? Então, são duas perguntas aí. Ou seja, para a formação dessas camadas que nós estamos vendo aqui, as que estão mais embaixo, à medida que eu vou subindo na coluna geológica, eu vou encontrando fósseis diferentes. Aqui está a parte craniana de um dinossauro, e assim por diante, até chegar na superfície. E aqui, um ambiente, um ecossistema atual, onde realmente o homem está presente. E então, a pergunta: durante quanto tempo essas camadas realmente foram formadas? E isso ocorreu há quanto tempo atrás? Então, para responder essas duas perguntas, não é? Em quanto tempo e há quanto tempo, eu vou dar dois exemplos aqui. Está travando aqui? Ok. Aqui está um desses trabalhos. Ele foi produzido por alguns cientistas. Esses nomes aqui: Raul Esperanti, Leonard Brand, Kevin e Orlando. Nem todos aqui, eu creio, são criacionistas, mas ele foi publicado numa revista muito conceituada, a revista Paleogeography, Paleoclimatology e Paleoecology. Uma revista realmente muito conceituada nos meios acadêmicos. Então, um trabalho científico. Mas tem um detalhe: é uma coisa raríssima. A pesquisa que vocês estão vendo aí, na verdade, o resultado de uma pesquisa, ele resultou no doutorado, no PhD, Raul Esperanti. E eu creio que ele vai participar do projeto de vocês. E, posteriormente, juntamente com o Leonard Brand, muitos artigos foram publicados. Não é? E a fundamentação dessa pesquisa, ela não foi influenciada pelo paradigma do tempo profundo, ou seja, os milhões de anos estabelecidos pela datação radiométrica. Então, é por isso que os resultados são surpreendentes. Então, eu fico pensando, quanto tempo desperdiçado com linhas realmente de pesquisa que não reflete, às vezes, uma realidade. E aqui eu tenho um artigo, são vários artigos publicados, e talvez seja mais importante esse, em que pesquisas sérias foram feitas e o resultado realmente é bastante diferente. O viés utilizado, ou seja, os resultados refletem realmente a não influência do tempo profundo, que é algo convencional nos cursos de geologia do mundo inteiro. Então, aqui está o Raul Esperanti, aqui à esquerda. Então, eu vou colocar parte por parte, mas vamos lá. Formação Pisco, Mioceno e Plioceno, seria mais ou menos no topo da coluna geológica. Milhares de cetáceos, são baleias fósseis em posição de vida, foram encontrados na Formação Pisco, no Peru. E as camadas estão situadas a 30 quilômetros do litoral peruano, mas que no passado, evidentemente, estavam totalmente cobertas pela água. Na região foram identificadas múltiplas camadas contendo fósseis, além de baleias, golfinhos, leões marinhos, tartarugas, pinguins, etc. Ou seja, é uma formação com uma litologia mais ou menos heterogênea, e essas baleias estão em posição de nado. É como se estivessem nadando, de repente elas foram envolvidas por esse sedimento da Formação Pisco e acabaram morrendo de maneira súbita. E é impressionante o estado de preservação desses fósseis. Eu tive o privilégio, creio que o Dr. Marcos também teve, e quem sabe mais alguns de vocês que estão hoje conosco, algumas características dos fósseis de baleia. Posição de vida, como já disse, não é? Quer dizer, é uma morte súbita. A maioria dos espécimes
dessas baleias estão com os ossos inteiramente articulados. Ou seja, essa onde o Raul Esperante está sentado em cima dela, não é? Ela está inteirinha. Não é? Você vê em alguns outros lugares partes da baleia, talvez a parte craniana mais preservada, a coluna, outras partes estão ausentes, mas o grau de preservação é o mesmo, porque algumas estão inteiras e outras realmente estão desarticuladas e parte delas apenas foram preservadas. Evidentemente, no processo de transporte, atrito mútuo entre esses animais ou com outras partes do material sedimentar acabou desarticulando realmente as partes da baleia, mas o processo de morte e soterramento foi o mesmo. Não é? É interessante que não existe nenhuma evidência de danos causados por correntes marinhas. Ou seja, decomposição, perfuração ou necrofagia por invertebrados, preservação extraordinária das barbatanas, que são unidades filtradoras. Ou seja, vamos demorar um pouquinho mais. Quando realmente uma baleia hoje morre em qualquer parte do mar, não é? Ela vai realmente, imediatamente quase, na medida que ela está ainda descendo para chegar no fundo do leito oceano, os necrófagos eles já vão realmente, os decompositores já rapidamente digerir toda a baleia. Finalmente, os ossos que sobram, eles são colonizados por outros invertebrados no fundo do oceano, ou seja, essa baleia ela, foi soterrada de maneira tão rápida que não houve tempo dos parasitas alcançarem ela para realmente aproveitar essa grande quantidade de alimento. Não é? Então, não existe nenhuma sequer evidência de danos causados por correntes marinhas, nenhuma decomposição, nenhuma perfuração ou necrofagia por invertebrados. E as barbatanas, que são unidades filtradoras, ou seja, são baleias que filtram a água, não é? Como se fosse uma peneira, e os bichinhos, aí, os vertebrados e outros pequenos vertebrados marinhos, né? Eles são separados e, então, ela se alimenta desses restos. Né? Então, essas barbatanas, elas, quando a baleia morre, automaticamente elas são deslocadas da mandíbula da baleia, não é? E acabam realmente sendo consumidas. Então, é uma evidência fantástica, ou muitas evidências, de rápido soterramento. Embaixo, algumas características do material que envolve esses fósseis e foi o responsável realmente pela preservação desses fósseis. Então, a rocha hospedeira tem características realmente notáveis, espessuras de até 1.000 metros e uma área de milhares de quilômetros quadrados. E certamente, para obter esses seres fossilizados, as taxas de sedimentação foram muito altas, muito mais altas do que qualquer tipo de processo de sedimentação que ocorre hoje. Então, houve o soterramento e início da mineralização, porque esses animais estavam envolvidos por essa rocha. E, juntamente com a água, então, existe um processo de substituição da matéria orgânica das baleias por materiais minerais. Então, isso ocorreu certamente num curto intervalo de tempo geológico. Associando a esses fatores, soterramento e início da fossilização, Raul Esperante diz que o tempo é horas, dias, semanas e meses. Ou seja, eu estou analisando uma camada espessa de material rochoso, contendo milhares de fósseis, não é? E a formação dessa material, dessa rocha com os fósseis, horas, dias, semanas e meses. Nada a ver com os milhões de anos estabelecidos pela geologia convencional. Então, vamos ver se eu consigo passar para o próximo aí. Se alguém tiver no controle, quiser passar para o próximo slide aqui, meu controle não está obedecendo. Vamos ver aqui se eu consigo passar. Muito bem, eu vou colocar algumas características daquilo que é esperado ao estudarmos
as baleias de hoje, dos dias atuais. Até algo necessário, eu não estou conseguindo realmente ir para frente aqui. Está travado. Acho que o computador está lento aqui. Opa, agora foi. As baleias são mamíferos marinhos com alto conteúdo de gordura que respiram e nadam constantemente. Logo após a sua morte, inicia-se a decomposição bacteriana, bem como a ação dos necrófagos na carcaça, removendo a carne e a gordura até que em milhões de anos. Não. Em poucos meses, os ossos fiquem totalmente expostos. Os processos de modificação dos restos da carcaça continuam, até realmente ela ser totalmente, desaparecer totalmente. Observações atuais de esqueletos de baleias localizados no solo oceano mostram que eles são colonizados por uma comunidade abundante e diversificada de invertebrados, como mariscos, caramujos, vermes, crustáceos, que se fixam nos ossos e também no solo oceânico adjacente. Eles escavam os sedimentos do solo em busca de nutrientes, que vazaram da carcaça e perfuram os ossos para se alimentarem da gordura. Naturalmente, em pouco tempo, os ossos estarão corroídos, desarticulados e, às vezes, deslocados pela ação de correntes marítimas, ou ainda dispersos pela ação das ondas e das tempestades. Ou seja, então, quando eu olho para essa realidade, eu vejo que o presente, as baleias de hoje, é uma chave para o passado, as baleias fósseis. Será que eu poderia dizer que o que eu vejo hoje, as baleias que eu vejo hoje, elas me ajudam a entender realmente o que ocorreu com essas baleias do passado? Sim e não. Ou seja, as circunstâncias que essas baleias morreram no passado, totalmente distintas das circunstâncias de hoje. O animal pode ser o mesmo, mas hoje realmente nós temos um ambiente de calmaria geológica, de modo geral, não é? Que não favorece a formação de espessas camadas sedimentares e muito menos seres no processo de fossilização. Então, alguma coisa diferente ocorreu no passado. O presente, tudo bem, eu consigo realmente ver baleias de hoje e comparar com essa baleia que está aqui em cima e perceber que é o mesmo, praticamente, animal. Mas a maneira como ele realmente morreu é bem diferente. Vamos ver, então, aqui se eu consigo ir para frente. Os slides estão travados. Vamos ver aqui. Opa, agora foi. Então, opa, mas foi muito assim. Agora vem um próximo exemplo. A pergunta, então, inicial. Em quanto tempo realmente se formaram os fósseis com as respectivas camadas sedimentares? Nós vimos aí que o paradigma estabelecido pelos trabalhos de Esperanti fala em dias, horas, dias, semanas e meses, e não milhões de anos. Agora, há quanto tempo atrás ocorreu isso? Então, esse trabalho de uma cientista não criacionista, que eu saiba, Mary Schweitzer, ela encontrou realmente algo impressionante. Tecidos moles e vasos, preservação celular em Tiranossauro Rex, ou seja, um dinossauro que morreu no passado, e ao examinar um dos ossos desse animal, verificou na parte interna dos ossos, na medula, percebeu que havia realmente material orgânico não mineralizado. Vamos ver realmente a descrição que ela faz realmente a esse respeito. Então, os dinossauros, segundo a geologia convencional, viveram milhões de anos atrás. Né? Isso é estabelecido pela datação radiométrica. Viveram milhões de anos ou, na realidade, milhares de anos. Por que estou falando milhares de anos? Porque pesquisas foram feitas em cima desses restos e encontraram-se coisas realmente impressionantes. Muito bem, agora as coisas estão funcionando. Aí está uma imagem de Mary Schweitzer. Ela é uma pesquisadora experiente e
ela realmente escreveu aqui embaixo. Na formação Hell Creek, em Montana, em rochas areníticas do Cretáceo, repleta de uma grande variedade de fósseis, invertebrados, crocodilos, sapos, salamandras, peixes, mamíferos, plantas, répteis, anfíbios, tartarugas, pterossauros, dinossauros. Note, são animais que vivem em ambientes diferentes, né? Alguns terrestres, alguns realmente são marinhos. É como se, de alguma forma, por ocasião de algum cataclismo passado, a formação Hell Creek, ela acabou realmente sendo formada a partir, quem sabe, de mega tsunamis que varreram áreas continentais, diferentes realmente ambientes, diferentes nichos ecológicos, e acabaram realmente depositando rapidamente essas camadas. Então, no caso específico do T-Rex, então, ela estudou e verificou a preservação de matéria orgânica não mineralizada. O material original, tecido orgânico mole, então identificado, inclui vasos sanguíneos, translúcidos, ramificados, ocos e flexíveis, células endoteliais com núcleos, tecido ósseo, osteócitos, sequência das proteínas de colágeno e outras microestruturas orgânicas de onde seria possível, em princípio, extrair o próprio DNA, bem como outras moléculas orgânicas. Isso trouxe realmente um impacto muito forte no meio acadêmico. Como um dinossauro com presumíveis 65 milhões de anos poderia realmente ter matéria orgânica preservada durante tanto tempo? E estão muito bem preservadas. Inclusive, essa frase de Mary Schweitzer, ela realmente encontra eco naquilo que realmente é passível de se verificar e comprovar nessas camadas da formação Hell Creek. Todas as estruturas orgânicas encontradas, essas mencionadas aí em cima e outras, são praticamente idênticas às de organismos atuais. E ela diz, textualmente, ao analisar esses tecidos, era exatamente como estar olhando um corte de osso moderno. Quem sabe de um cão, de um leão, que vive nos dias de hoje. Então, isso é digno de nota. E aqui algumas imagens mostrando células sanguíneas e outros tecidos realmente encontrados no osso de um dinossauro. O incrível realmente é que esses... Naor, Oi? está me ouvindo? Estou. O som seu está oscilando bastante, de quase inaudível até audível. Será que há algum contato no seu computador? Gente, vamos aguardar só um minuto. A gente vai tentar resolver o problema do som do Naor. E logo, logo a gente está voltando aqui. Acho que está tendo algum mau contato no microfone dele, no computador. Estão me ouvindo bem agora? Está ouvindo? Sim. Podemos A continuar? gente ouve, mas está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo. Tem como aumentar? Deixa eu ver aqui onde aumento aqui. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Eu vou sair. Bom, interromper o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. O som. Como que eu vejo o som? O som, dá para ver aqui. Só mais um minuto que a gente está aguardando na hora ajustar o som dele. Ô, Maura, como é que faz para conhecer Galápagos? Tem que ir até Galápagos? Agora não está dando, não, mas a gente consegue resolver atualmente as coisas pela internet, né? Pelo menos dá para ter uma amostra grátis. Se alguém quiser conhecer Galápagos, tem jeito? Virtualmente? Opa, tem sim. Se você tem interesse em conhecer um pouco sobre o Museu de Galápagos e até mesmo outros assuntos, de repente você com a sua comunidade, né, com a sua igreja, você com a sua escola, quer conhecer o museu, se você já conhece museus, por exemplo, ano passado eu já fiz o passeio virtual pelo museu na sua escola, você quer agendar com a sua...
O problema, professor Naor, é que a gente te ouve, mas está baixo. Então, eu não sei se de repente tem como colocar outro fone de ouvido, alguma coisa do tipo. Bom, vou tentar falar mais pertinho aqui, então. Então tá bom. Professor Naor, o melhor seria tirar o fone de ouvido? Sim, já tirei. Provavelmente tem algum aparelho perto de você, algum outro laptop, computador, que esteja fazendo eco, entendeu? Então, fique só com o computador. Use o microfone mesmo do computador, não use o fone de ouvido, e vamos para frente. Tudo bem? Podemos continuar? Podemos. Ok. Muito bem. Então, a datação radiométrica que estabelece realmente que esses animais viveram há 65, 70 milhões de anos atrás, parece que não está de acordo com aquilo que foi encontrado nesses dinossauros. Mas por que eu falei milhares de anos? Porque alguns pesquisadores resolveram realmente utilizar um material semelhante de Mary Schwartzer para verificar se havia possibilidade de estudar em outra direção esses tecidos orgânicos. Muito bem, se eles não podem ser muito antigos, porque não sobreviveriam tanto tempo assim, essa matéria orgânica tão bem preservada, então, simplesmente, alguém resolveu procurar carbono 14, já que a matéria orgânica está preservada, e encontrar um carbono 14. E carbono 14, no máximo, ele estabelece datas, mas do campo da arqueologia, que não passa algumas dezenas de milhares de anos. Não é? Então, simplesmente, o carbono 14 foi encontrado, não é? Já foi apresentado em eventos científicos, e isso mostra que não milhões de anos, mas milhares de anos, esses fósseis deveriam ter. Então, aquela pergunta inicial, a coluna geológica contendo fósseis, demorou quanto tempo para realmente ocorrer a sobreposição, o soterramento de seres que posteriormente teriam sido fossilizados? Então, o paradigma não convencional, com dados científicos, e que aquele realmente que eu tenho estudado nos últimos 30, 40 anos, não milhões de anos, mas horas, dias, semanas e meses. Há quanto tempo atrás? Milhares de anos e não milhões de anos. Muito bem. Então, vamos agora, com base nesses dados, tentar identificar algo que ocorreu no passado, não é? Começando por aquilo que acabamos de apresentar. Não é? Eu tenho aqui, então, camadas sedimentares. Formação pisco são camadas sedimentares que ocorrem no Peru. Não é? E aqui eu tenho um mapa mostrando nas áreas em verde, que vocês estão vendo aqui, verde, e o azul, não é? Um pouquinho mais escuro, são as plataformas marítimas, não é? Marinhas, e aqui as bacias intracratônicas, as bacias, todas essas formações contêm o quê? Contém, nós chamamos, está aqui embaixo escrito, né? São as chamadas bacias sedimentares fanerozoicas. Professor Naor, só duas coisas. Ative sua câmera e fale um pouquinho mais alto e o mais próximo para o microfone. Muito obrigado. Ok, ok. A sua voz está baixa ainda. Vou tentar falar mais alto, então. Melhor assim? Fala o mais alto que você puder e próximo do microfone. Ok. Eu vou aproximar a cadeira um pouquinho mais, então. Só sua câmera, por favor. Ative a sua câmera. Ok. Muito bem. Aqui do lado esquerdo, então, eu projetei aqui aquela mesma coluna geológica. Ou seja, verticalmente, nessas camadas aqui estão em verde, em azul, vou encontrar realmente perfis parecidos com esses aqui. Alguns mais completos, outros menos. Em alguns lugares, a espessura dessas camadas com fósseis pode atingir mais de 10 mil metros, ou 10 quilômetros de espessura. Então, vocês estão vendo aqui esse mapa, na realidade, ele representa um vasto cemitério de seres que foram rapidamente soterrados e, com o tempo, depois, eles se transformaram em fósseis. Não é? Então, eu diria que eu tenho aqui
uma distribuição global das camadas sedimentares com fósseis, chamadas camadas sedimentares fanerozoicas. Então, esse seria um fenômeno geológico global, porque essas camadas estão globalmente distribuídas. E no interior delas, eu vou encontrar, então, os fósseis, que representam um fenômeno geológico global 2, ou seja, de alguma forma, esses seres, antes de serem soterrados por essas camadas, eles foram vitimados, foram transportados e depois depositados. Então, estou lidando já com 2 fenômenos geológicos globais, que são as bacias sedimentares fanerozoicas, é um, e o 2, eu tenho realmente os fósseis globalmente distribuídos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Está ouvindo sim, está um pouco baixo ainda, Naor. Se você puder falar mais alto e mais próximo do microfone, vai ficar melhor. Ok. O problema Agora melhorou. O problema é que essa minha câmera aqui, ela é tão antiga como eu, é do Paleozoico, então realmente ela não funciona tão bem. Vamos então continuar. Eu já estou então analisando, com base naquilo que vimos, tanto nos Estados Unidos, na formação Hell Creek, como também no Peru, formação Pisco. Existem muitos outros exemplos, então eu tenho aqui reproduzido os 2 fenômenos geológicos globais. Eu posso encontrar aquilo que encontrei em Hell Creek, aquilo que eu encontro na Pisco, eu posso encontrar em outras partes do mundo. Muito bem, mas infelizmente não é essa maneira como os geólogos trabalham. Então eu tenho aqui outras regiões que também são vastas, né, e contêm fósseis. Só que em vez de camadas assim, plano paralelo, você tem camadas dobradas. Formaram então essas camadas através de esforços tectônicos compressivos, os Andes, as Rochosas, os Alpes, Himalaia e outras cadeias aqui, por exemplo, no Alasca, se formaram de montanhas do mundo inteiro. Então, você vai verificar que as camadas aqui dobradas também contêm fósseis. Não é? Então, a distribuição global dessas grandes cadeias montanhosas também ela retrata possíveis realmente eventos que vitimaram muitos seres, ou seja, houve uma verdadeira mortandade em massa no passado. Não apenas uma, ou 2, ou 3, mas global, né? Ocorreu através de vários episódios. Então, nessas grandes cordilheiras, até no topo delas, no Himalaia, vai encontrar alguns fósseis também, lá em cima. Isso não significa que as águas que realmente levaram esses invertebrados marinhos alcançaram o pico do Himalaia. Na verdade, as camadas que estão dobradas, estão lá em cima do Himalaia, elas se formaram no nível do mar. Posteriormente foram dobradas e soerguidas, e hoje estão a milhares de metros de altura. Muito bem, então eu tenho aqui já 2 fenômenos geológicos globais, muito bem caracterizados. Né? Vamos para o 3, então. Distribuição global das rochas ígneas, é a minha área. Eu desenvolvi trabalhos científicos nessa área. Né? Então, apenas para ilustrar, para vocês verem aqui, ó, eu tenho esse bloco de diagrama, que os geólogos gostam muito desse bloco, ele sintetiza realmente alguns fenômenos que ocorreram no passado e alguns que nós observamos hoje. Então, vocês estão vendo aqui camadas sedimentares, aqui essa amarelinha em cima, aqui embaixo uma vermelhinha, marrom, uma bege, e são com várias cores. Essas camadas, elas... hoje não tem vídeo, eu teria alguns vídeos, mas não vou necessitar de vídeos não, ok? É apenas realmente uma imagem isso aqui, não seria um vídeo. Então, eu teria então aqui um material ígneo subindo e gerando vulcanismo. O material subindo são fissuras que se abrem, e esse material acaba realmente preenchendo essas fissuras e sobe, parte dele acaba se infiltrando entre camadas, nós chamamos de sil, né, aqui, ou estilacólito. Então, às vezes, cortando as camadas sedimentares, ou intercalados com elas, eu vejo material ígneo. Isso ocorre globalmente. Quer ver? Vou mostrar para vocês. No próximo slide, fica claro
a distribuição global das rochas ígneas. Essas manchas vermelhas que vocês estão vendo aí são rochas ígneas, basálticas, que ocorrem realmente globalmente. Essa aqui que eu estou colocando aqui, o cursor aqui, é onde eu desenvolvi meus trabalhos de mestrado e doutorado. É a grande província ígnea do Paraná. Parte dela ocorre aqui e parte ocorre aqui na África, né? Na região de Namíbia. E eu percebo que entre uma e outra existem aqui marcas que estão no leito do oceano, de alguma forma mostrando o trajeto, ou seja, essa parte aqui estava colada com essa, né? E depois se separou. Mas eu tive oportunidade de conhecer alguma dessas províncias. Além dessa, que eu já mencionei, eu vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. FSG significa Formação Serra Geral. Eu cheguei a resultados bastante surpreendentes. A sucessão de derrames que ocorre nessa formação são dezenas de derrames, numa área de mais ou menos 1.500.000 quilômetros quadrados, não é? Chegando a ter quase 2 quilômetros de espessura de material vulcânico basáltico. Isso não ocorre em nenhum lugar hoje do mundo. E eu cheguei à conclusão, isso está nos meus trabalhos que eu publiquei a partir da minha dissertação, de minha tese doutoral, dizendo que esses derrames se superpuseram de uma maneira muito rápida, não em milhões de anos, como diz a geologia. A geologia diz que essas formações rochosas de origem vulcânica se formaram em um tempo de 5 a 10 milhões de anos. Minhas conclusões me fizeram chegar de outra maneira, semanas e não milhões de anos. Mas existem outras regiões aqui. Grupo Rio Colômbia, eu reservei bastante espaço no meu doutorado para falar um pouquinho sobre o Grupo Rio Colômbia. São derrames que ocorrem na parte noroeste dos Estados Unidos, estão aqui em cima, não é? Derrames espessos e extensos também, e com a composição química, mineralógica, a textura, a estrutura, muito parecida com a formação Serra Geral, não é? Mostrando que o material, o mecanismo é o mesmo, mas existem outros aqui. Vamos ver outros aqui. Na Islândia, em 2017, eu estive na Islândia e verifiquei realmente que os derrames que ocorrem aqui, os processos de formação dessa grande província ígnea, são os mesmos que ocorreram aqui, no sul do Brasil, e os mesmos que ocorreram aqui nos Estados Unidos. Mas tem outras regiões que eu tive o privilégio de conhecer. Aqui em Galápagos, não é? Você tem realmente rochas vulcânicas basálticas, não é? Num processo muito violento do passado. Hoje você tem apenas o que ocorreu nos últimos, quem sabe, milhares de anos, né? Alguns picos. Mas a base dessas ilhas são grandes maciços de basalto que foram se acumulando a mais ou menos 3 quilômetros de profundidade no leito oceano, até atingir a superfície e gerarem as ilhas de Galápagos. Então, você vê muito fácil identificar que os processos foram muito fortes e depois foram diminuindo com o tempo, até hoje chegaram em uma maneira assim que dá para sobreviver mesmo com esses fenômenos, com exceção de alguns que são inesperados e violentos. Cabo Verde, da mesma forma, só que em vez no Atlântico, no Pacífico, agora no Atlântico, as rochas que ocorrem aqui em Cabo Verde, Galápagos, Formação Serra Geral, Grupo Rio Colômbia, Islândia, são os mesmos basaltos que eu estudei, não é? Aqui em Guatemala também tem um vulcanismo muito forte, mais ligado à tectônica de placas. Eu conheci pessoalmente esse vulcão, o vulcão Pacaya, em erupção, em 1985. Aqui no Grupo Rio Colômbia, Grand Canyon, você tem também, junto com os sedimentos que formaram aquelas camadas extensas e espessas que vocês veem nas imagens, aqueles contatos plano-paralelos entre camadas de diferentes cores, né? Você tem intercalados grandes corpos de basalto. Então, eu tenho aí essas experiências pessoais que permitem inferir que o que ocorreu nessas 7 províncias provavelmente ocorreram também nas demais que estão aqui em manchas muito maiores. Mas você vai ter uma surpresa. Essas manchas vermelhas são enormes. Só uma delas seria o suficiente para gerar mortandade em quase toda a Terra. Mas existe uma mais poderosa ainda que ocorreu na mesma ocasião.
Ou seja, essas marcas deixadas mostram que essa é a realidade. Então, quando você vê essas manchas vermelhas, que são muito maiores do que essas que estão nas áreas continentais aqui, algumas inclusive nas áreas oceânicas, representam o quê? O produto de supererupções vulcânicas que ocorreram realmente nessa mesma ocasião. Então, essas supererupções vulcânicas saíram desses condutores aqui. São imensas fissuras. Esse aqui então seria um vulcãozinho linear de apenas 20 mil quilômetros, de onde saiu lava e ocupou toda essa área aqui. Ou seja, a crosta do Oceano Atlântico é formada por rochas vulcânicas. À medida que saía lava dessa fissura imensa, as partes se movimentavam. Essa parte para cá, chamada tectônica de placas. Então, nós vemos a crosta sendo fragmentada e se movimentando. Não é? Então, essas setas mostram o sentido de movimentação, né, a partir desses supervulcões, gerando supererupções vulcânicas. A Islândia aqui em cima está um pontinho, né, só tem alguns vulcões lá em erupção. Né? Talvez mais famoso dele é aquele que tem um nome complicado, Eyjafjallajökull. Então, eu já estive também nesse... Só que ele não se compara com aquilo que ocorreu aqui nessa região. E aqui, outros supercondutores, fissuras que conduziram lava, né? Somando esses vulcões lineares que ocorrem em toda a superfície da Terra, dá em torno de 70 mil quilômetros. É um vulcanismo que jamais ocorreu antes e depois dele. Ele realmente fica registrado na história como o único e provavelmente o último. Muito bem. Então, apenas uma ideia aqui para você, voltando aqui. Aqui eu tenho um continente sul-americano se afastando do continente africano e no lugar, realmente, essa fissura vai despejando lava, ocupando esse espaço, ao mesmo tempo que vai se movimentando. E aqui eu coloquei um desenho para realmente exemplificar isso. Não é? Eu tenho a placa sul-americana indo para a esquerda, a placa africana para a direita, e aqui realmente você tem a lava já em processo de solidificação em grandes áreas que hoje representam o assoalho dos oceanos. Né? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma distribuição global das rochas ígneas. Então, seria um fenômeno geológico global 3, que eu coloquei em cima. Só que, junto com esse fenômeno, ocorre outro, simultâneo, né? Que é a tectônica de placas, ou seja, o Pangeia se fragmentou, as suas partes começaram a se movimentar, a se separar, ao mesmo tempo que esse vulcanismo global, não é, estava se desenvolvendo. Então, essa separação das placas tectônicas, fragmentação do Pangeia, nós chamamos de fenômeno geológico global 4. Então, eu tenho 4 fenômenos globais já, e vamos, então, rapidinho para o 5º fenômeno. Alguns dizem que o Pangeia foi fragmentado e as placas começaram a se separar devido a objetos extraterrestres que atingiram a Terra, ou seja, meteoritos enormes, monstruosos atingiram a Terra, fragmentaram o Pangeia e, através das fissuras então formadas, saiu grandes quantidades de lava, ocupando realmente áreas enormes. Né? Então, nós percebemos que existe uma distribuição global de crateras de impacto provocadas por aquilo que alguns cientistas chamam de o grande bombardeamento, né? Que acabou atingindo não somente a Terra, mas todo o sistema solar. Inclusive, a Lua está repleta de crateras de impacto. A Terra, eu vejo apenas algumas crateras. Aqui, os Estados Unidos parece que foi um alvo preferido dos meteoritos. Não. Austrália, Europa, não. É que esse pessoal aqui tem mais dinheiro. A geologia realmente tem mais recursos para encontrar essas marcas. Mas elas estão globalmente distribuídas. Muitas marcas de impactos meteoríticos foram apagadas pelo próprio processo de sedimentação, vulcanismo também. Mesmo assim, eu encontro muitas. Eu vou colocar rapidinho aqui algumas das principais dessas crateras. Aqui no Arizona, essa eu conheço pessoalmente, né? Na África, na Alemanha. No Brasil, a Araguainha tem 40 quilômetros de diâmetro. Eu vejo também, deixa eu afastar um pouquinho aqui para enxergar. O Canadá, eu tenho aqui também
na Rússia, Popigai, e o diâmetro delas realmente imenso. E, finalmente, eu tenho essa aqui, da Austrália, com 300 quilômetros de diâmetro essa cratera. Então, a Terra sofreu dezenas de milhares de impactos meteoríticos, mas processos de remodelação da crosta terrestre por água, camadas sedimentares, vulcanismo, acabaram apagando muitas dessas marcas. Mesmo assim, eu consigo encontrar muitas no mundo inteiro. Então, vamos finalmente para o sexto fenômeno global. Então, o quinto, impactos meteoríticos, e o sexto, o que ocorreria se meteoritos caíssem na superfície dos mares que existiam antigamente, os mares primitivos, oceanos, em formação, gerariam mega tsunamis e ondas enormes. Essas ondas, então, realmente teriam um papel equivalente à ação devastadora de grandes volumes de água. Mega tsunamis, então, se foram mobilizados devido ao impacto de meteoritos com a superfície dos mares e oceanos que existiam. Ondas gigantescas realmente então se formaram, com centenas de metros de altura, algumas até com quilômetros de altura, e essas ondas acabaram se movimentando rapidamente e acabaram atingindo as áreas continentais e removendo tudo pela frente. Rochas, aqui dá para ver um triceratops aqui já morto, blocos de rocha monstruosos, vegetação, o fogo ainda resultando da liberação de energia térmica a partir da energia cinética, o impacto de meteoritos com quilômetros de diâmetro atingindo a Terra. Então, essa energia cinética se transforma em energia térmica e essas ondas, embora já tenham percorrido milhares de quilômetros, ainda estão incandescentes. Então, imagine essa onda gigantesca se depositando nos continentes e de maneira seletiva, gerando camadas com rochas, contendo fósseis de plantas e animais. Então, ao você imaginar essas ondas se deslocando e depois, rapidamente, diminuindo de velocidade e ocorrendo a deposição, você não tem milhões de anos. É impossível milhões de anos para esse processo. Apenas horas, dias, semanas e eventos recorrentes como esse, então, meses. Esse realmente é o panorama que eu enxergo. Então, rapidinho, o tempo está correndo. Eu vou agora mostrar para vocês, como geólogo, como eu posso agrupar realmente esses 6 fenômenos geológicos globais para realmente um geólogo entender o que ocorreu no passado. Muito bem. Eu começo com os impactos de gigantescos meteoritos e cometas. Né? Isso gerou marcas que até hoje estão preservadas, são as crateras de impacto. Supererupções vulcânicas, vimos realmente como resultado dos impactos meteoríticos, quer dizer, uma coisa desencadeia a outra. E eu vejo, então, marcas deixadas por essas supererupções vulcânicas. São as grandes províncias ígneas, aquelas manchas vermelhas que eu mostrei para vocês, e mais ainda, aquelas 3 manchas enormes, os assoalhos oceânicos, o Índico, Pacífico e Atlântico. O mesmo impacto meteorítico, então, gera a fragmentação da crosta e tectônica de placas. E quando eu vejo os atuais eventos extraordinários, como vulcanismo, terremotos e tsunamis, eu posso ter uma ideia do que como isso provocou vulcanismo muito mais violento, terremotos muito mais de magnitude maior e tsunamis muito maiores do que os de hoje. Então, quando eu olho hoje aqui para os eventos atuais ligados à tectônica de placas, que se movimentam um pouquinho ainda lentamente, no passado foi muito mais rápido, então é como se isso aqui fosse um eco, são ecos do que ocorreu no passado, ou seja, esse terceiro fenômeno global. Então, ele também teria gerado a água saindo das fissuras, porque antes de sair lava basáltica, grandes quantidades de água também são liberadas por aquelas fissuras. Então, percebam que esses 3 fenômenos acabam gerando, ou seja, o quarto, que seria a ação devastadora de grandes volumes de água. Então, quando eu vejo as atuais tempestades, inundações e ciclones, eu posso ter uma pálida ideia do que ocorreu no passado. Alguns dizem que os cometas foram os primeiros a atingir a Terra. Eles vêm antes, normalmente, dos meteoritos. Então, cometas atingindo a Terra e liberando grande quantidade de água, e outros, realmente, modelos, por exemplo, alguns creem que
os fósseis mostram que havia um clima muito mais favorável à vida no passado. Então, considera a possibilidade de a atmosfera ter uma porcentagem maior de vapor d'água do que no passado. E essa camada de vapor d'água, então, teria se precipitado também. Então, de alguma forma, vários fatores levaram para que a Terra fosse totalmente remodelada por gigantescas ondas ou mega tsunamis. Então, toda essa água em movimento acabou, evidentemente, gerando intensos e extensos fenômenos de erosão, transporte e sedimentação. Por sua vez, formaram, então, bacias sedimentares, fanerozoicas e grandes vales erosivos depois da grande catástrofe. E, considerando a tectônica de placas aqui, eu tenho, então, dobramentos das camadas sedimentares, que hoje são as grandes cordilheiras. Aqui o termo geológico para as grandes cordilheiras é cinturões orogênicos. Muito bem. Então, simplesmente, agora eu vou perceber que todos esses 5 fenômenos acabam resultando no pior de todos. O quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro geraram o pior dos efeitos, a maior tragédia ambiental da Terra que ocorreu nessa ocasião. Ou seja, e alguns outros fatores, mudanças climáticas bruscas, ciclones, como já mencionei, e outros fenômenos que podem ter ocorrido na ocasião, geraram mortandade em massa e rápido soterramento. Então, percebam que as camadas, então, contam essa história, porque esses seres que sofreram essa mortandade em massa estão hoje sob a forma de fósseis. Muito bem, então está o registro fóssil como evidências de que tudo isso ocorreu no passado. Então, quando eu vejo esse quadro aqui, fica claro que existe relações de causa e efeito. Não é? Ou seja, eu tenho causas de primeira ordem, efeitos de primeira e segunda ordem, esses efeitos de primeira e segunda ordem, por sua vez, se transformam em causas de segunda e terceira ordem, e assim, efeitos de primeira e terceira ordem, causas de segunda a quarta ordem, e assim por diante, uma relação de causa e efeito, eu consigo chegar geologicamente, tranquilamente, e o efeito final, efeitos de primeira a quinta ordem, geraram, então, aquilo que nós chamamos de registro fóssil. Então, eu já disse das marcas. Vamos tornar isso melhor. As crateras de impacto, então, são cicatrizes, porque por serem muito grandes, eu chamo de geocicatrizes. Então, as crateras de impacto são cicatrizes de algo que ocorreu no passado. A Terra foi ferida de maneira terrível, né? Deixando realmente essas geocicatrizes que permitem eu inferir esses dados que aqui estão. Aqui eu tenho mais algumas geocicatrizes, né? As grandes províncias ígneas, assoalho oceânico, bacias sedimentares, e assim por diante. São marcas, né, deixadas por essa grande catástrofe. E o próprio registro fóssil são geocicatrizes da paleobiologia. Não é? E os geoecos. É como se, quando vejo um tremendo de um terremoto, de vulcanismo violento, não é? Aquele terremoto do Japão em 2010, 2011, não é? Mega tsunamis são ecos, ou geoecos, que nos fazem pensar nesses 5 fenômenos geológicos globais que ocorreram no passado. Não é? Mais geoecos aqui, não é? Finalmente eu tenho esse quadro aqui, que reflete a maior tragédia ambiental da história da Terra. Percebam que, desses 6 fenômenos globais, tem 2 que se destacam. Mas vou colocar uma figurinha um pouquinho mais limpa. Né? Então, desses 6 fenômenos globais, 2, o quarto e o sexto, eles chamam muito a atenção, porque realmente eles se referem àqueles que refletem de maneira especial a grande tragédia ambiental que ocorreu nessa ocasião. Então, esses fenômenos geológicos globais interligados, eles realmente estão aqui representados. Aqui 2. Esses 2, além de serem inferidos a partir das evidências científicas da geologia e da paleontologia, eles também estão numa narrativa histórica dessa grande catástrofe, que se encontra na sua Bíblia, em Gênesis 6, 7, 8 e 9. Né? São realmente os 2 fenômenos que a Bíblia, de maneira clara,
apresenta especialmente em Gênesis 7 e 8, ou seja, a água realmente afetando, destruindo a superfície inteira da Terra, e tudo que havia no seco morreu, evidentemente, animais marinhos também morreram. Então, esses dois são científicos e bíblicos. Vamos tentar colocar isso de uma maneira um pouco clara aqui, nessa mesma figurinha, juntar aqui as evidências científicas com a narrativa histórica do dilúvio. Vamos então? Ok? Então, você lê em Gênesis 7, 1 a 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, no segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então, água por todos os lados, de cima, de baixo, varrendo a superfície da Terra. Isso se ajusta perfeitamente com o fenômeno 4. Muito embora a Bíblia não fale sobre meteoritos, sobre tectônica de placas, evidentemente eles estiveram presentes na ocasião. Mas o texto bíblico, referente à ação das águas na ocasião, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, ou vagava sobre as águas. Então, nós vemos aí uma nova descrição bíblica mostrando a terra inteirinha sendo afetada, ou seja, ação devastadora de grandes volumes de água. Mais um texto bíblico, Gênesis 7,19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, mostrando realmente uma ação devastadora global de grandes volumes de água, retratando muito bem esse quarto fenômeno geológico global. Finalmente, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Só que, então, nós vemos 4 textos bíblicos claramente ligados à evidência científica número 4. Né? E a sexta, agora, mais alguns textos bíblicos. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Então, mortandade em massa e rápido soterramento está claro nesse texto. Assim, está em vermelho agora, né? Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Mais um texto. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Percebam aqui, então, que houve uma mortandade em massa. Nós temos, então, aqui com as evidências. E aqui embaixo, eu coloquei por último aqui, e aos 27 dias do segundo mês, no ano 601, a terra estava seca. 1 ano e 17 dias de permanência na arca. Então, desde Gênesis 7, 11 a 8, 14, que é a narrativa mais direta do dilúvio ou da grande catástrofe, é a mesma coisa? Quando eu falo em grande catástrofe, estou falando em dilúvio. Né? Então, isso foi extremamente rápido. O tempo, a cronologia, está clara aqui na narrativa bíblica de Gênesis. E, finalmente, eu diria que eu tenho aqui evidências bíblicas e científicas da grande catástrofe. Vamos então para o final. Conclusão. Alguns dizem, mas não, a gente podia tentar conciliar, parece que algumas evidências que favorecem o evolucionismo. Não é? Olha, eu confesso para vocês que se existem evidências, realmente estão sendo mal interpretadas. Então, eu vou colocar os 2 modelos geológicos para vocês perceberem a impossibilidade de associar realmente a visão convencional da geologia com a narrativa bíblica do dilúvio. Vamos então, esse é o último slide. O registro fóssil do Cambriano ao Mioceno. Alguns consideram do Cambriano até o Cretáceo. Pode ser, mas eu vou um pouquinho mais acima. Não é? Então, esse registro fóssil aqui, ele vai ser interpretado de 2 maneiras. Vamos então, pelo evolucionismo, eu tenho então o registro fóssil explica da seguinte maneira. Vamos antes, porém, colocar aqui do outro lado o criacionismo. Então, aqui à esquerda em amarelo, você vai ter o modelo convencional da geologia,
e aqui o modelo catastrofista da geologia, aceito pelos criacionistas. Vamos, então, aqui, esse evolucionismo, então, acaba olhando para esse registro fóssil e, em vez de chegar realmente à catástrofe, ele enxerga uma história evolutiva da vida. Como? Não existe realmente seres de transição para estabelecer realmente esse parâmetro, mas eles assim aceitam. Já aqui não. Aqui eu tenho, em vez de história evolutiva da vida, eu tenho vítimas da grande extinção em massa, ou vítimas da grande catástrofe, ou melhor, vítimas do dilúvio. Não é? Então, vamos ver então o próximo aqui, da visão evolucionista. Então, esses seres aqui no registro fóssil representariam etapas de lenta e gradual evolução durante centenas de milhões de anos. Já no modelo criacionista, ou catastrofista, esses mesmos fósseis representam níveis de rápido e contínuo soterramento, bem diferente. Finalmente, aqui, o tempo geológico, o tempo profundo, diz que esses fósseis se desenvolveram, se formaram num período de centenas de milhões de anos. Já na visão criacionista, meses. Olhem só, você acha possível conciliar um com o outro? O que há de semelhante no amarelo e no azul? Nada. Os fatos são os mesmos, estão aqui no centro, mas interpretações totalmente distintas. Não dá para conciliar. O evolucionismo teísta não faz sentido. Por quê? Porque nós sabemos, isso é bíblico, ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Com isso eu encerro a minha fala. Peço desculpas aí pelos transtornos que ocorreram aí, pelo volume baixo da minha voz e o aparelhinho aqui que eu tenho que não colaborou, mas espero que vocês tenham tirado algum proveito dessas palavras. Ok, Naor. Pode compartilhar a tela sua? Gente, eu queria agradecer ao Naor pela explicação, né, pela palestra que ele fez. São os fenômenos geológicos que o Naor coloca, sintetiza toda a trama evolucionista e mostrando como que ela é inviável e que nós temos um modelo criacionista muito melhor fundamentado para poder explicar essas evidências que nós vemos na natureza, principalmente no campo da geologia e no campo da paleontologia. Mais uma vez, muito obrigado, Naor, pela sua palestra. Eu creio que foi esclarecedora e que tirou muitas dúvidas das pessoas que vinham para cá com alguma dúvida, tá? Nós temos aqui algumas perguntas. Nós temos duas possibilidades de perguntas. Você pode levantar a sua mão aqui na mãozinha eletrônica do Zoom aqui, ou você pode mandar a sua pergunta pelo chat. Eu tenho algumas perguntas. Você está me ouvindo já, Naor? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Está me ouvindo? Tá, eu estou te ouvindo, mas sua voz está baixa ainda. Você procura falar um pouco mais alto para a gente poder te ouvir melhor aqui, tá? Olha só, tem uma pergunta que diz o seguinte: as crateras de impacto, elas se formaram quando a Terra era sem forma e vazia ou durante o dilúvio? Ou seja, elas não poderiam ter se formado, essas crateras de impacto de meteorito, elas não poderiam ter se formado no período que a Terra era sem forma e vazia? Alguns modelos, realmente, quando se fala em um grande bombardeamento, alguns extrapolam isso para trás, inclusive, convencionalmente, para a origem da Terra, dos planetas, através daquilo que chamam de acreção planetária. Quanto a isso, realmente, eu vejo, talvez seja muito importante falar sobre isso agora, né? Dessas camadas pré-cambrianas ou pré-diluvianas, que pode estar associado com a formação da própria Terra. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquelas camadas sedimentares com fósseis que eu mostrei para vocês, essas mesmas camadas têm marcas, né, de crateras, ou chamam de astroblemas, né? Ou seja, isso veio de fora. Né? Meteoritos caíram na Terra, camadas fósseis, eles caíram. Camadas sedimentares. A gente não está te ouvindo, Naor. Essas crateras de impacto que ocorreram durante a grande catástrofe, de alguma forma, elas marcam as camadas sedimentares. Elas estão nas camadas sedimentares mostrando que, além das marcas,
abundância de ferro e níquel, quase natural, e outras características realmente bastante claras de liberação de grandes quantidades de energia. E essas crateras, as problemas estão em camadas com fósseis. Então, de alguma forma, quando os fósseis estavam sendo soterrados, os meteoritos estavam caindo. Então, esses meteoritos ocorreram por ocasião do dilúvio. Eu imagino o dilúvio, de contexto bíblico, de menos de anos entre a criação e caiu na Terra. A Terra é perfeita. Ok. Não está dando para te ouvir, Naor. Terminou? Você terminou já? Sim, eu quero dizer que, de alguma forma, no período de mais ou menos 17 séculos entre a queda e o dilúvio, a Terra realmente era perfeita, quase perfeita. Ok. Ok. Temos uma pergunta aqui, que está com a mão levantada, que é o Josué Cardoso. Josué Cardoso, você poderia fazer a sua pergunta para o Naor? Boa noite, Josué Cardoso. Boa noite. Conseguem me ouvir? Eu estou te ouvindo. Você ouve ele, Naor? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Pode falar, Josué. Notado. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode fazer a sua pergunta de forma objetiva. Então, obrigado pela palestra, Naor. Eu já vi alguma coisa sobre isso a primeira vez que eu fui no NASP em 2013. A gente pôde se encontrar lá. Eu estou há 8 anos aí sem contato contigo. Um prazer falar contigo. Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse modelo. Eu sou da área de mecânica celeste e eu trabalho com o movimento de objetos planetários, né? Eu queria depois discutir com mais detalhes técnicos, se possível, puder ter o seu contato, sobre essa questão do Late Heavy Bombardment, né? Que Sim. Ok. Tem assim, são alguns detalhes, uma coisa mais ligada à palestra. As crateras diferentes que se tem, é possível datá-las do mesmo período ou o diferente material que vai estar depositado ali em cada uma delas impede com que se possa datá-las do mesmo período, para sabermos que está casando com que todas elas estão relacionadas ao mesmo evento global? Bom, de alguma forma, os meteoritos estão vindo de fora, de regiões já formadas bem anteriormente. Agora, no momento que eles atingem a Terra, não é? O evento que está ocorrendo, a grande catástrofe, é um evento realmente que é posterior à formação desses meteoritos. Eles formaram antes. Não é? E só um detalhe, onde está seu nome? José Cardoso. Só um detalhe, quando você fala realmente num grande bombardeamento, tardio, né? Traduzindo do inglês, você tem que considerar a acreção planetária. Você deve conhecer o famoso astrônomo chamado Tyson. Qual? O Neil deGrasse Tyson? Ele está dirigindo o programa Cosmos, de televisão. Você fala Neil deGrasse Tyson. Ele é astrofísico. Sim, astrofísico. Sim. Ele fala que a acreção planetária é uma coisa extremamente subjetiva. Não existem evidências disso, que realmente isso está longe de ser comprovado cientificamente. São para falar palavras dele no livro Origens, que ele escreveu. Está no meu livro isso. Depois a gente entra em contato, podemos conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Sim, é que tem um detalhe. Eu tenho amigos que trabalham, né? Inclusive a teoria sobre o bombardeamento tardio da Lua é de um amigo meu, Jack Lissauer, da NASA. Ele é do EMS, que fica na Califórnia. Então eu posso posso tentar até discutir com ele sobre isso. Olha, depois em 2006. Por que eu estou falando isso? Porque essas teorias, como que é o processo para que se criar esse bombardeamento? Você tem o modelo planetário da nebulosa inicial, você tem a estrela se formando, você tem o material ao redor da estrela, o gás, ele vai acretando e vai formando os planetas. Só que o que acontece? Os planetas, eles não são formados na posição atual em que eles estão. Nos modelos, nos cálculos em que você coloca
hidrodinâmica, você coloca toda a física que se conhece até hoje, você coloca o modelo, então os planetas eles vão mudando de posição. E o que acontece? No processo de milhões de anos, Júpiter e Saturno, que são os maiores, eles estão próximos do Sol, porque a maior parte dos sistemas planetários que nós observamos, os planetas gigantes, eles são formados mais próximos da estrela, é o que a gente observa. Então, o que se entende é que, copiando o modelo do que hoje se observa em outros sistemas planetários, Júpiter e Saturno se formaram mais próximos do Sol, então eles precisam depois ter uma migração. Então, nesse processo que eles vão se afastando da estrela, eles vão trocar momento angular, né? Eles vão trocar energia e o material, que é o resto que sobra, né? Porque o que estiver mais perto da estrela, a estrela tem mais material, o que estiver mais perto dela pega o mesmo material. Então, o resto, que é o que ficaria na borda dessa nuvem, digamos, formaria as rochas e pedras, que são restos como asteroides, ou coisas que vão depois acretar e formar os planetas terrestres, que são os menores. E o que acontece? Nessa migração... Por mais lógico que ele seja, só um instantinho, por mais lógico que ele seja... Não, eu não estou falando que ele está certo, eu só estou explicando o modelo. Olá, pessoal. Vamos acertar a pergunta. Vamos ser objetivos de pergunta. É que se eu não explicar isso, não tem como entender a pergunta. É porque nós temos muitas perguntas aqui para ser feitas. Nós temos que ser bastante objetivos e pontuais na pergunta e na resposta, porque tem várias perguntas aqui. Não é um comentário, porque eu já vi alguns problemas nas falas criacionistas, porque eu não quero que a gente, como criacionista, apresente argumentos errados. E eu vejo os criacionistas usando um argumento errado sobre o bombardeamento tardio, porque não é o que está na literatura. Então, o que acontece? Quando os planetas gigantes migram, se afastando do Sol, o material, que são as pedras, vem para dentro. Só que isso, nos modelos, é uma coisa que aconteceu de 4 a 3,8 bilhões de anos atrás. Não existe nenhum trabalho em que a escala de tempo seja de milhares de anos a 4.000 anos atrás, por exemplo. Eu até acredito que pode ter acontecido, mas não existe nada na literatura que bata com a escala de tempo, porque os fenômenos gravitacionais eles levam milhões de anos. É impossível, pelos fenômenos gravitacionais, ter acontecido como 4.000 anos, usando o que a gente sabe. Então, teria que ser um outro tipo de bombardeamento tardio, não é o que está na literatura. Eu não uso o termo bombardeamento tardio, eu uso apenas o grande bombardeamento, ok? E existem cientistas, um deles, o Robert Flandern, muito embora seja uma pessoa assim, um pouco estranha, né, para alguns, ele fala que quando analisa o percurso dos cometas e de meteoritos, existe uma assinatura para algo que existiria entre Marte e Júpiter, um quinto planeta. Aí vem a especulação da astrofísica dizendo que deveria ter também a formação de um planeta nessa quinta órbita. Por que realmente eles não se formaram? Que existe a força gravitacional de Júpiter. Então, você vê muita especulação, mesmo que ela seja endossada por dedução matemática. Não é? Não é porque você tem uma formulação teórica com dedução matemática que isso reflete uma realidade. Então, muito cuidado. Ok, Naor. Vou agradecer ao Josué pela pergunta, pela explanação que ele deu, mas nós temos aqui várias perguntas e temos que dar oportunidade para outras pessoas. Eu vou passar aqui, antes de eu retornar a pergunta para quem está com a mão levantada, tem uma pergunta aqui muito simples, Naor, muito simples, que ele diz o seguinte, uma pergunta curta e grossa, ele diz o seguinte: os dinossauros existiram antes ou depois do pecado? Bem, eu creio que todos os seres vivos que já existiram, povoaram a Terra, eles foram originalmente criados por Deus. E esses seres sofreram realmente mudanças ao longo do tempo. E essa capacidade de mudança adaptativa é fundamental. O mundo mudou muito. Mudou um pouco após o pecado e após o dilúvio muito mais. Então, os seres criados já tinham potencial realmente para sobreviver, se perpetuar com modificações. Então, nós conhecemos isso como processos microevolutivos. E nesses processos, devemos associá-los a processos degenerativos, que ocorreram em maior ou menor grau nos seres criados por Deus. Então, não vejo nenhum problema. Dinossauros foram criados por Deus, mas alguns deles foram muito modificados, da mesma forma que existem animais que nós sabemos, Deus não criou uma planta carnívora e outros seres carnívoros. Eles
passaram a ter esse comportamento depois do pecado. Então, os dinossauros foram criados por Deus, só que em graus variáveis, eles foram realmente, passaram por processos degenerativos e acabaram realmente, a impressão que temos, que não existe mais nos dias de hoje. Não sobreviveram ao dilúvio. Ok, pergunta está respondida. Vou passar aqui agora para uma pergunta que está com a mão levantada aqui. O Éder Silva. O Éder tem uma pergunta. Você pode fazer a sua pergunta, Éder, para o professor Naor? O Éder, boa noite. Pronto, ativou agora o microfone. Perdoe-me. Estão me ouvindo bem agora, hein? Sim. Pode falar, estamos ouvindo. Primeiro, eu só queria fazer um comentário, né? O jovem mencionou a questão que na literatura a datação é de bilhões de anos, né? Mas também a de dinossauros aí que tratava de 60 milhões de anos, de 100 milhões de anos, e a Mary Schweitzer achou dentro dos ossos dele tecidos moles que evidenciam que não há 60 milhões de anos, ou seja, estamos aprendendo, e à medida que a gente vai passando o tempo, vai surgir novas coisas na literatura que não tinha no passado, e que vai mostrar aí que o relato bíblico é interessante, né? A respeito das minhas perguntas, são duas, né? Uma eu acho que é bastante complexa, e a outra acho que é mais simples. A primeira é relacionada ao estudo da Mary Schweitzer. O senhor mencionou que fizeram testes de carbono 14 nesse tecido mole, né? E eu gostaria, não sei depois se eu poderia passar pelo Dr. Marcos, onde a gente pode encontrar essas fontes desses camaradas que fizeram essa datação nesses tecidos moles aí, ou se é no próprio estudo da Mary Schweitzer que se encontra. E a outra pergunta é assim, a gente encontra aí diversos fósseis para tudo quanto é lado, né, como o senhor apresentou aí ao redor do mundo inteiro, mas ainda não se encontrou seres humanos nessas ossadas, pelo menos não que eu conheça, né? Existe alguma causa? Estou errado naquilo que eu estou perguntando? E essas seriam as duas perguntas. Uma em relação à fonte do carbono 14 nos dinossauros, né, nos tecidos moles encontrados aí nos ossos de dinossauros, e a outra a respeito de homens, fósseis de homens, né? Com relação ao carbono 14, eu creio que, não sei se o Dr. Marcos tem, ele se aprofundou um pouco nesse tema com relação à matéria orgânica não mineralizada em animais, né? E pode fornecer para você algumas referências bibliográficas mais completas. Mas um dos dados que realmente me impressionaram foi numa congresso, se não me engano, foi nas Filipinas, onde amostras contendo realmente carbono 14 de dinossauros foram analisados pela Universidade de Geórgia. Isso acabou saindo nos anais, realmente, do congresso, e como perceberam realmente o teor do artigo, tiraram na hora, e a Universidade de Geórgia tinha mais algumas amostras para serem analisadas, ela devolveu, não ia fazer mais nada. Houve uma reação muito forte, não é? Contra essa possibilidade, porque é muito complicado, não é? Mesmo que você não tenha carbono 14, não é? Eu imagino que tenha, sim, uma pesquisa séria. O fato de ser um material orgânico não mineralizada já lança por terra realmente a possibilidade de milhões de anos de preservação desse material. Com relação ao homem primitivo, a Bíblia deixa claro, não é, que existiam homens de maior estatura. Não é? Nós vamos perceber que, na verdade, ocorreu uma evolução. A idade era muito mais avançada, a inteligência, o vigor, não é? A capacidade de realização muito maiores do que as de hoje. E é uma lacuna que existe. Mas quando você analisa o registro fóssil, tendo em vista alguns fatores que ocorreram durante o dilúvio, por exemplo, mobilidade diferenciada dos seres que estavam sendo soterrados, mortos soterrados, flutuabilidade seletiva, não é? E outros fatores, como, por exemplo, sedimentação, estratificação espontânea, permitindo a formação de alguns horizontes bem definidos de
invertebrados pequenos, de pequeno tamanho. Né? Então, você tem esses vários fatores, acabam realmente nos levando à conclusão de que, durante o dilúvio, o soterramento ocorreu em seres, os inferiores, menos aptos. Então, a maior porcentagem de animais extintos diminui de baixo para cima, de uma tal maneira que, à medida que você sobe, os animais, quem sabe, eram mais aptos a sobreviver à grande catástrofe. Então, seria de se esperar que o ser humano seria um dos últimos a serem soterrados, então, nesse processo. Não é? E é uma lacuna que existe em nosso meio. Existem algumas ideias, algumas interpretações, até especulações a respeito. Quem sabe, havendo uma oportunidade ou outra, posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu creio, sinceramente, que em algum lugar ainda esses seres gigantes fossilizados pré-diluvianos serão encontrados. Ok. Respondido, Weder? Perfeitamente. Glória a Deus. Ok. Antes de passar aqui a pergunta para o Daniel, que está com a mão levantada também, tem uma pergunta aqui, Naor, sobre... Você mencionou sobre o trabalho do Dr. Raul Esperante na formação Pisco, lá no Peru. A pergunta aqui, ele quer saber se a pesquisa do Dr. Raul Esperante inclui datação radiométrica dos fósseis. Olha, quando se fala em datação radiométrica dos fósseis, de um modo geral, os fósseis são datados por tabela, por inferência. Não é? Você tem uma rocha sedimentar que contém os fósseis, que abrigo foi o material que, inclusive, transportou e soterrou esses animais, transformando-os posteriormente em fósseis. Então, você tem... Estou pensando em várias coisas aqui. Repete um pouquinho, Marcos, a sua pergunta. Essa é a datação do Dr. Raul Esperante lá na formação Pisco, inclui datação dos fósseis. Sim. Então, camadas sedimentares que contêm os fósseis, geralmente, não têm elementos para datação. Normalmente, você tem rochas ígneas, diabase, basalto, que atravessa as rochas sedimentares. Então, de maneira indireta, essas rochas contêm elementos para datação. Então, uma inferência de primeira ordem, eu vou datar as rochas sedimentares. E, de segunda ordem, os fósseis contidos nessa camada. Então, não existe datação direta dos fósseis radiométrica, sim no material que envolve, mais especificamente, de camadas de rochas ígneas que atravessam ou estão realmente intercaladas com as camadas sedimentares. Então, eu diria que a datação melhor para os fósseis seria uma datação direta. E me parece que a única que foi feita até hoje é aquela que contém carbono 14. Essa é direta, essa é mais confiável. Ok. Vamos passar a pergunta agora, então, para o Daniel Sega. Daniel Sega, é isso? É isso, Daniel? Daniel Sega. Daniel Sega. Daniel, pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos aqui. Gostaria de agradecer pela ótima palestra do professor Naor. Tem uma pergunta que não é de hoje. Já tem um tempo que eu tenho essa pergunta e ela se enquadra bastante na sua palestra. Geralmente, quando os evolucionistas vão fazer a escala deles, a escala geológica dos fósseis, do tempo geológico e incluindo assim os fósseis, eles aceitam que no mesmo lugar, em questão de milhões de anos de diferença, viveram diferentes espécies. E assim, por exemplo, eles formam um gráfico, por exemplo, no começo, por exemplo, no Cambriano, vivia lá as trilobitas, e depois vai evoluindo. Num contexto criacionista, como é explicado essa relação entre, por exemplo, pedras que eles datam do Cambriano sempre vão ter animais similares, mesmo sendo em diferentes lugares do planeta? Ok, excelente pergunta, Daniel. Continue curioso, viu? Fazendo perguntas aí. É o seguinte, alguns têm a impressão que durante a grande catástrofe, o material da superfície da Terra, rocha, sedimento, plantas, animais, foi misturado como tudo no liquidificador. Então, não deveria ter ordem nos fósseis, mas não é assim. Eu vou mencionar os fatores que eu já apresentei. Você tem o zoneamento paleoecológico, imaginar que havia uma certa ordem dos anos do dilúvio, alguns eram exclusivos de ambientes mais baixos, outros ambientes topograficamente mais altos. Isso existe hoje, mas de maneira não muito organizada. Vamos imaginar que isso seria mais organizado. Zoneamento paleoecológico. Então, de alguma forma, animais bentônicos
que habitavam o fundo dos mares, como trilobitas, esses foram os primeiros a serem soterrados. Por serem bentônicos, eles normalmente não deixaram de existir, de serem soterrados mais para cima. Né? E mais para cima você pega animais pelágicos, né? Marinhos pelágicos, que nadam. Né? Então, de alguma forma, esse zoneamento era mais organizado. E você tem mobilidade, os mais habilidosos, por exemplo, aves e mamíferos, são dos animais terrestres mais habilidosos. Eles fugiriam durante a catástrofe e seriam os últimos a serem soterrados. Né? E flutuabilidade. Brand fez um teste, Leonard Brand, e demonstrou que anfíbios eles flutuam menos do que répteis flutuam menos do que mamíferos, menos do que aves. Então, de alguma forma, flutuabilidade seletiva, um outro fator que deveria favorecer uma organização dos seres soterrados, de tal maneira que existe um ordenamento, mas não por etapas sucessivas. Se existe um ordenamento das rochas, que elas se organizam, às vezes, em camadas bem definidas, muito mais dos seres que viviam na época. Então, a organização das rochas dos fósseis pode ter ocorrido durante uma grande catástrofe, sem nenhum problema. Obrigada. Entendi. Ok. Nós temos mais uma. Nós vamos dar a oportunidade para mais uma pergunta só, porque o nosso tempo já está um pouco avançado. O Naor, aqui o Jorge está perguntando o seguinte: os dinossauros eles conviveram com o homem e com outros animais antes do dilúvio. Por que os dinossauros foram extintos? Por que eles não estão hoje entre os animais que vivem hoje aí nas savanas, em outros locais, enfim? Porque justamente eles foram extintos e outros animais, às vezes mais violentos do que os dinossauros, entraram na arca e estão entre os nossos animais hoje em dia. Imaginar um animal mais violento do que o Tiranossauro Rex é difícil, hein? Então, na realidade, houve extinção em todos os níveis, como já disse, à medida que o dilúvio foi desenvolvendo, né? Animais mais resistentes sobreviveram mais tempo, né? Com mais mobilidade, com mais inteligência, e alguns menos. Então, você vai ter seres extintos em todos os níveis da coluna geológica. Tá? À medida que você vai subindo, vai diminuindo, mas em todos. Então, eram seres que realmente não tiveram habilidade suficiente, os marinhos, para sobreviver, não tiveram resistência, né? E foram aqueles mais habilidosos, com melhor locomoção, tal, eles sobreviveram. Então, houve uma seleção natural, ou seja, a sobrevivência do mais apto durante o dilúvio, com certeza ocorreu. E os que sobreviveram eram os mais aptos, realmente, e hoje todos os seres vivos são descendentes daqueles que sobreviveram ao dilúvio, inclusive os seres humanos. Ok, está ótimo, então. Estamos chegando ao final do nosso webinar. Queremos agradecer muito ao Dr. Naor por ter tirado um tempo aí precioso dele e nos ter apresentado o modelo dos fenômenos geológicos globais. Queremos lembrar de que do livro do Dr. Naor, que é um livro fantástico, vale a pena você adquirir. Tudo que ele falou aqui, muito mais, você vai encontrar no livro no livro recentemente lançado. Mais uma vez, Naor, muito obrigado. E obrigado a você também, que esteve aqui conosco, participando desse webinar. Que Deus abençoe a todos vocês e dê-nos uma boa noite de repouso. Assim que tivermos um novo webinar, estaremos divulgando. O nosso plano é ter um webinar a cada mês. E assim que tivermos o nosso novo tema, estaremos divulgando para todos vocês nos nossos canais e nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês, boa noite e fiquem com Deus. Doutor Marcos, só para relembrar... Diga, Renzo. Que o curso em si estará habilitado a partir da quinta-feira. Então, os que já se cadastraram podem ir vendo os materiais que estão ali, mas a partir da quinta-feira já estarão publicados todos os recursos oficialmente e o lançamento oficial do curso será na quinta-feira. Tá bom? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Estamos encerrando nossa programação. Uma boa noite e fique com Deus. Pode encerrar, Renzo? Pronto.